Maria, durante esse meio século, quantos sacerdotes acreditaram no seu testemunho? Oh, duvido de que hajam sido mais que um quarto do total dos sacerdotes que existem. E me refiro aos que creem profundamente. Com certeza os sacerdotes modernos não creem uma palavra disso. Maria, por que crê você que a porcentagem é tão baixa? As almas do purgatório me disseram que nunca antes, na história da igreja, esta esteve em tão mau estado como hoje em dia. Em todas as partes reina o pecado da apostasia, e é os sacerdotes a quem se os considerará responsáveis por isso. Ao invés de rezar e ensinar a palavra, parece que correm de um lugar ao outro, estudando psicologia, oratória, contabilidade ou o que seja. Aprendendo como acercar-se ao seu público, são eles os que mostrarão ao povo como acercar-se a Jesus e a Maria através da oração, e não tratar de aprender eles mesmos a ajustar-se ou estar ao dia com esta sociedade tão secularizada. Certamente se esqueceram de que, se eles e as pessoas ao seu cargo rezam, Jesus consertará todo o demais para que se acomode cada um em seu lugar. Mostre-me uma paróquia na qual se reze de verdade e que as coisas não vayam bem. Não poderá. Maria, quando os sacerdotes dizem que suas experiências não podem ser certas porque não aparecem na Bíblia, como lhes responde? Deus é muito capaz de permitir coisas que não se encontram especificamente detalhadas na Bíblia. Somente pelo feito de que teu nome ou essa montanha não se encontra especificamente na Bíblia, não significa que Deus não nos ame infinitamente ou não considere tua alma mais importante que o universo inteiro. E não significa que a montanha não esteja dentro dos seus planos. Por outra parte, muitas práticas da igreja, como o rosário, a do Sagrado Coração ou o escapulário, foram manifestadas mediante revelações privadas e, portanto, não se encontram mencionadas na Bíblia. O próprio Jesus nos falou acerca do purgatório, e a Bíblia está cheia de referências a respeito à necessidade de rezar pelos defuntos. Tudo o que se ensine, pelo contrário, ou freie o amor entre uns e outros, incluindo os que já faleceram, não provém de Deus. Maria, muitas vezes há quem se pergunta por que temos que rezar a Maria ou aos santos quando podemos ir em primeira classe e falar diretamente a Jesus. Entre eles, alguns sacerdotes e religiosas que lhes diria? Deus nos pôs a todos aqui para que nos ajudemos uns aos outros nessa vida. E se outras pessoas com seu bom exemplo podem ensinar-nos algo acerca das muitas formas ao chegar ao céu, por que não haveríamos de aceitar sua ajuda? Ao deixar a Maria e aos anjos de lado, as outras religiões dificilmente ganharam algo. Ao contrário, perderam praticamente os melhores intercessores diante do trono de Deus. Quem não escuta o seu irmão, nem tampouco o ajuda, não merece esta vida. Creio que esse ir em primeira classe e dirigir-se somente a Jesus demonstra um orgulho mal disfarçado. Ao igual que uma criança cresce ao longo de sua vida com seus amigos, irmãos e irmãs, primos, tios e tias. Assim também cresce um cristão, estudando e recebendo a ajuda dos santos, cujas vidas estão bem documentadas, e das pessoas santas que nos rodeiam hoje em dia. A quem se atreve a dizer que não necessita a Santíssima Virgem Maria, lhes pergunto: que foi o que lhes disse Jesus a São João e a sua mãe minutos antes de dar seu último suspiro na cruz? Mulher, aqui tem o teu filho. Filho, aqui tem a tua mãe. Nos deixará Jesus ir em primeira classe se ignoramos a mãe que o gerou, educou e o ensinou? Desafio a que digam que realmente conhecem a Jesus se não escutam essas palavras pronunciadas no mesmo momento em que morria por cada um deles. Escutar-lhes falar contra Maria me dói terrivelmente. Imagine-se como deve doer-lhe a Jesus. Porém, Maria, agora, nestes anos, se está aparecendo no mundo inteiro. Quase parece que em cada rincão deste mundo afligido. E assim está guiando a um imenso número de pessoas de novo para seu filho. Maria,
Disseram algo às almas do purgatório acerca dos sacerdotes de ideias modernas e seu papel e comportamento em público? Sim, o disseram. O que menos gostam é quando deixam seus hábitos para misturarem-se com o povo, e o mesmo com as religiosas. Ao obrar assim, se perde o respeito necessário que deveríamos mostrar-lhes. Fizeram votos para servir a Jesus, e não para serem como o resto das pessoas. Maria, há sacerdotes no purgatório? O que lhes leva para lá com mais frequência? Sim, há muitos sacerdotes no purgatório. Não saberia dizer-lhe a porcentagem exata ou a frequência de certos pecados, mas o que mais rapidamente se me vem à cabeça são as faltas de obediência ao Santo Padre, faltas de amor para com a Santa Missa, faltas de amor à oração e ao jejum, não haver lido o breviário e, repito, a comunhão na mão. Maria, você provavelmente saiba melhor que eu que o tema de dar comunhão na mão é altamente controvertido. A que se deve? O problema é que não se contou a história completa e deveríamos investigar e informar-nos bem. A lei da Igreja estabelece que deve haver alguns reclinatórios para que aquelas pessoas que queiram receber a Eucaristia de joelhos e na língua. Estas foram as palavras do Papa Paulo VI. Assim, as paróquias que não os tenham já não estão sendo obedientes. As almas do purgatório me disseram que nenhum papa até hoje apoiou pessoalmente esta prática, mas que foi fomentado politicamente por um grupo de cardeais e bispos. Os sacerdotes e bispos mais antigos sabem disso, e a grande maioria praticamente não informou ao povo, e, portanto, são eles quem carregam com a maior responsabilidade. Todos os papas, por sua vez, sabiam muito bem que dar a comunhão na mão estava contrário à veneração do Santíssimo Sacramento, e nosso Santo Padre atual não distribui a comunhão na mão dos fiéis. Com certeza, baixo as atuais condições, não é pecado para o que comunga receber ao Senhor na mão, mas rogo aos fiéis que prestem atenção aos nossos papas. Por outro lado, todo este tema permitiu que se produzam muitos sacrilégios. Há que ser conscientes de que existem bruxas que pagam muito dinheiro para ferir a Jesus diretamente nas hóstias consagradas, que com frequência desaparecem secretamente das igrejas. Devemos deixar de oferecer a este tipo de pessoas um acesso tão fácil ao Santíssimo Sacramento. O assunto é muito sério. Se todos os sacerdotes se encomendassem ao Espírito Santo e rezassem ao Espírito Santo e rezassem o rosário, então nenhum deles estaria perdido nesses temas. Se os bispos e sacerdotes de maior idade perguntassem aos fiéis de suas paróquias de mais de 40 anos, por dizer uma quantidade, se preferissem receber a comunhão ajoelhados, deveriam aceitar o que a imensa maioria dissesse fazer por amor aos seus irmãos. Ninguém pode dizer que há 2 gerações se rezava menos que hoje, porque sucede exatamente o contrário. E por outro lado, ao retornar à humanidade e à oração, os jovens aprenderam rapidamente o valor da posição humilde e penitente diante do Santíssimo Sacramento. Vi com meus olhos como se ignorava as pessoas ajoelhadas que queriam receber a comunhão simplesmente pelo feito de ajoelharem-se. Também via crianças no dia da primeira comunhão, às quais se lhes indicava que ficassem em pé, ainda quando seus pais e avós sofressem por isso. Todas essas coisas são obras de Satanás e me entristecem terrivelmente. E quando logo há quem diz que participaram do amor fraternal comunitário, digo não, porque quando o amor fraternal vai contrário à humildade da veneração que merece o Santíssimo Sacramento e o amor divino, então esta débil permissividade não provém de Deus. Também recordo quando os bispos alemães colaboraram para que isto se instaurasse sem passar pelo Papa. Foram os norte-americanos que em um princípio disseram que não estariam de acordo porque ia contra dos desejos do Papa. Porém, olhe o que ocorreu. E quantos sacerdotes perdemos porque suas consciências não lhes permitiam colocá-lo em prática? Muitos. Respeito em dar a comunhão na mão, há já um tempo ocorreu algo interessante em Munique quando me encontrava dando uma conferência. Chegamos a este ponto e de repente pude ver que um pequeno grupo de pessoas se acalorava. Haviam 3 pessoas tratando de falar contra do que eu estava dizendo.
e o faziam todos ao mesmo tempo. Eu, em silêncio, pedi ajuda a Deus. Como o ambiente se estava tornando bastante ruidoso e agitado, se levantou de um lado da sala uma mulher muito elegante de uns 40 anos, com vestido longo e negro, e com muitos bons modos, mas também com muita autoridade. Se dirigiu aos presentes em 1 minuto ou 2, logrou que todos se acalmassem novamente. Eu fiquei impressionada pelo seu conhecimento, igualmente impressionada por como havia logrado tranquilizá-los com tanto amor. Quando terminou a palestra, me dirigi aos organizadores para pedir-lhes falar com aquela mulher e agradecer-lhe pela sua ajuda. Pensava que pertencia ao grupo que me havia convidado. Eles, no entanto, pensaram que se tratava de uma amiga com quem eu havia vindo. Ambos estávamos equivocados. Não a pudemos encontrar. Inclusive, nos acercamos à porta perguntando por ela, posto que a palestra apenas havia sido com convites. Nos disseram que nenhuma mulher com aquelas características havia entrado ou deixado a habitação por aquela porta e o salão não tinha outras entradas. Se havia ido. Maria, se tratou de uma alma do purgatório? Seguramente que sim, e alguns de nós rezamos por ela. Maria, algumas pessoas dizem que, como Jesus repartiu o pão nas mãos dos seus discípulos na última ceia, então é correto que o sacerdote atue igual hoje em dia. Que poderia dizer você ao respeito? Não é verdade. A Ana Catarina Emmerich e a Teresa Nilma, provavelmente as duas místicas alemãs mais grandes que existiram, se lhes permitiu a ambas ver a última ceia. E em ambos casos, Jesus repartiu o pão consagrado nas bocas dos seus apóstolos. E por favor, compreenda agora e confie. Não sou eu a única que disse isso. Precisamente este tema, entre muitos outros relacionados com ele, se discutem hoje em dia nos níveis mais altos da Igreja, e sei que aqui também prevalecerá Jesus, sem importar o caóticas que devam voltar-se as coisas todavia. Maria, porém, deixa-me que lhe diga, o que lhe foi revelado a beata Ana Catarina Emmerich foi também uma revelação privada? Sim, o é. E ao longo da história Deus usou este meio para ajustar as coisas. E como qualquer poderia confirmá-lo, se investigássemos os casos mais conhecidos, veríamos que os seus frutos foram imensos, com um grande número de conversões. Pense simplesmente em Rue de Bac, Lourdes e Fátima, ou em Teresa Nilma, por não falar da grande quantidade de conversões que tiveram lugar nos últimos anos, nesse pequeno povoado em meio a uma das zonas mais inestáveis de toda a Europa. Me refiro com certeza outra vez a Medjugorje, e aqui temos outra perspectiva a respeito a dar a comunhão na mão. Maria, qual a sua perspectiva? E por favor, Maria, quero escutar todos os possíveis ângulos que conheça sobre o tema, porque sei que há muita gente nobre que está buscando a resposta correta. Nos povoados onde a Virgem escolhe aparecer-se, como em Medjugorje, Schio, Garabandal e outros, geralmente isso ocorre nas cercanias. Se voltamos a Medjugorje para colocar um exemplo, se aparece, e ainda o faz hoje, em uma das duas montanhas. Nessas aparições, normalmente há desde um punhado de pessoas em um dia de pleno inverno até, digamos, 5.000 nos dias de festa durante as estações mais quentes. Sem duvidá-lo e sem importar-lhes o tempo, todos os que estão ali forcejaram e se amontoaram no barro e nas pedras, cravando-se os espinhos dos arbustos para poder ajoelhar-se quando a Santa Mãe está com eles. Ajoelhando-se é algo natural para todos e deveria ser-lo, mas apenas 2 ou 3 horas antes, abaixo na igreja, enquanto estão recebendo o próprio Jesus na Sagrada Eucaristia, quase todos ficam de pé, orgulhosos como soldados. Isto é o que nossa mãe quer de nós? Que nos ajoelhemos diante dela e não do seu divino Filho? Não, não é assim. Por favor, que a boa gente escute e siga sua própria consciência e não se comportem de outro modo simplesmente porque outros o façam. E para que você o veja, se me ocorre outro fato para contar-lhe. Pode que não seja tão impressionante como o que lhe disse antes da mulher, a quem se lhe enegrecem as mãos, e não há problema se resulta divertido, mas certamente para mim é igual de convincente que qualquer outra história.
Conheço pessoalmente uma mulher muito boa e piedosa que também tinha problemas com este tema. E simplesmente rezou e lhe pediu ao próprio Jesus que lhe enviasse um sinal rápido para poder aclarar-se. E Jesus o fez. A seguinte vez que foi receber a comunhão, o sacerdote, como o havia feito até esse então, pôs a Eucaristia na palma da sua mão. Então, logo como a pôs ali, a hóstia se elevou da sua mão, subiu e desapareceu no ar. Este pequeno milagre também foi presenciado por várias testemunhas. Maria, o que diz é muito convincente. E a Madre Teresa também preferia que os fiéis recebessem a Eucaristia de joelhos e na língua, e em suas comunidades. Essa é a única forma permitida. Verá, desde a perspectiva da Igreja, receber a comunhão na mão é apenas algo que se tolera, mas não é o que realmente quer. Maria, quando os sacerdotes que estão no purgatório a visitam, quem se ocupa então das orações ou do que seja necessário para que sejam liberados? As orações que requerem para ser liberados as devem fazer outros sacerdotes, mas se necessitam alguma outra coisa, me encarrego eu mesmo. Maria, com que frequência deveriam celebrar a Santa Missa os sacerdotes? Não menos de uma vez ao dia. A lei da Igreja permite até 2 vezes ao dia, se a segunda missa é um funeral ou a celebração de um matrimônio. Porém, Deus entende que podem existir condições extraordinárias que fazem que os sacerdotes devam celebrar mais de 2 missas ao dia, como quando não se encontra outro sacerdote que possa celebrá-la. Isto se deve a que celebrar a Santa Missa é a tarefa principal da função dos sacerdotes. É a missão mais grande que tem e deveria transformar-se na maior expressão do seu amor para com Deus. Maria, podemos dar como fato que também há religiosas no purgatório? Assim é, e a maioria das vezes se encontram ali pelas faltas de humildade, faltas de modéstia e desobediência. Maria, e também há sacerdotes que se encontram no inferno? Há muito pouco veio a ver-me um sacerdote que havia estado enfermo há não muito tempo. Havia entrado e saído de distintos hospitais durante várias décadas e 3 vezes esteve a ponto de morrer. Durante sua última enfermidade, se encontrou muito cerca da morte. Enquanto estava em agonia, teve uma visão de sacerdotes que caíam no inferno como flocos de neve. Lhe impressionou muitíssimo e não deixou de chorar durante semanas. Lhe levou um longo tempo recuperar-se do que havia visto. Maria, posso perguntar-lhe por que veio a visitá-la? Oh, nós havíamos conhecido brevemente há muitos anos, e depois da sua experiência veio agradecer-me pelo que havia dito e ajudado nessa ocasião. Havia sido apenas uma chamada de cortesia, mas que agora tinha muita importância para ele. Maria, vieram a vê-la familiares ou amigos de sacerdotes defuntos preocupados por saberem se haviam salvado ou não devido a, como posso dizer, comportamentos fora do comum ou preocupantes enquanto viviam? Sim, isso me ocorreu há já algum tempo. Um casal da zona de Alsácia, na França, veio a ver-me para perguntar por um sacerdote ao que haviam conhecido. O sacerdote havia vivido bastante perturbado durante um tempo, e me contaram que um dia, durante um ataque de raiva, atirou uma estátua do Sagrado Coração de Jesus fora da paróquia, rompendo-a em pedaços. Em pouco tempo se suicidou. E estas pessoas, preocupadas e com razão, vieram a mim para averiguar que havia sido dele. Resultou que se havia salvado depois de tudo, mas se encontrava em um purgatório muito profundo, de onde todavia não podia ser liberado. Maria, muitas pessoas dizem que os sacerdotes estão desinformados do que ocorre no mundo. Que pensa ao respeito? Me parece que se trata de críticas sem sentido de gente orgulhosa. Gostaria de aclarar-lhes que o mais sábio deve necessitar a Jesus com muita mais urgência que o mais simples. E quanto a que os sacerdotes se encontram desatualizados, não é certo se os sacerdotes são pessoas que rezam. Somente no caso de que não rezaram estariam limitadas suas graças.
Pensam que se trata de uma crítica mal dirigida. Podemos e deveríamos ser mais críticos respeito à sua falta de oração, mas não deveríamos criticar os sacerdotes porque não se encontram em tom com o resto das pessoas. Todos compartilhamos a experiência humana e, portanto, pecadora. E buscar ou escutar a um professor em psicologia, filosofia ou o que seja não vai mudá-lo. Ao sumo, poderíamos dizer que os sacerdotes modernos se encontram longe de Jesus, mas não longe do resto dos homens. Maria, quantos sacerdotes e bispos pôde você enviar ao céu desde a época do Vaticano II até agora com suas orações, com suas missas e seus sofrimentos? Bom, não posso dizê-lo com exatidão, mas estou segura de que foram entre 40 e 50. Maria, e desses 40 ou 50, quantos deles se encontravam no purgatório como consequência dessas modernizações vinculadas com a missa? Quase todos. A maioria se encontrava ali por haver promovido a comunhão na mão. Maria, se há poucos sacerdotes que acreditam em seu testemunho, se segue disso que são muito poucos os que pedem ajuda às almas do purgatório? Sim, me temo que isso é o que quer dizer. Muito poucos as têm em conta. Maria, pode contar-me o caso de um sacerdote que haja recebido a ajuda das almas do purgatório? Sim, se tratava de um sacerdote de cerca de Budapeste, na Hungria, que não faz muito tempo queria renovar sua paróquia e construir um pequeno monastério. Então, o primeiro que fez foi ir a ver ao seu bispo para pedir-lhe ajuda. O bispo lhe disse que fizesse o que quisesse, mas que ele não podia ajudar-lhe nesse projeto. Então o sacerdote rezou e disse que dependeria da ajuda de Nossa Mãe mediante a intercessão das almas do purgatório. Pouco tempo depois veio a ver-me e acedi rapidamente em ir com ele à paróquia e às outras zonas para falar do tema. Às 2 semanas de retornar daquela viagem, o sacerdote recebeu $100.000 para sua paróquia e para a construção do monastério. As almas do purgatório lhe responderam rapidamente. Maria, isso é ter sorte. Não foi sorte. Deus ajuda rapidamente a quem confia em Nossa Mãe e na ajuda das almas do purgatório. Maria, estou seguro de que você sabe melhor que nós que muitos seminários se encontram praticamente vazios. Por que sucede isso e como podemos remediá-lo? A solução consistiria em voltar a enfatizar o espírito de oração e sacrifício e a penitência. Então haveriam mais vocações. As almas que se sentem chamadas a servir a Deus dessa maneira sabem claramente que seu caminho é a oração e que, quando não se alimenta a oração, para que existem então os seminários? Se houvesse mais oração, haveria então maior número de vocações. E assim, mudando um pouco o tema, não seria necessário permitir que laicos, com as mãos sem consagrar, distribuíssem a Sagrada Eucaristia. Se se fomentasse a oração nos seminários, todos fortaleceriam sua vida de fé e Satanás se encontraria a uma distância muito maior. Maria, coloquei muita ênfase no fato de confiar na Virgem Maria para que nos conduza a Jesus. Nota alguma diferença entre os sacerdotes marianos e aqueles que se tornaram, como você disse, modernos e deixaram de lado a Virgem? Oh, sim. Posso distinguir a um sacerdote mariano com facilidade. São muito mais gentis, humildes, penitentes, carinhosos e protetores. Em sua humildade se fazem fortes, e com essa fortaleza, seus frutos se tornam muito mais claros que aqueles que esquecem a Maria. Os sacerdotes marianos têm também muito menos problemas com o celibato, e apoiados em Nossa Mãe, podem dizer-se que vivem em enormes graças que acompanham este dom. Nossa Mãe, se a ajudamos, esmaga a cabeça de Satanás. E não se trata de um mero simbolismo, é um fato. Satanás foge da Virgem e de seus sacerdotes. Os sacerdotes marianos e o exército mariano de laicos que os rodeiam salvarão a humildade no final. E isso ocorrerá com o triunfo do coração imaculado de Maria. Maria, então temos hoje em dia um Papa abertamente mariano e um exército mariano de sacerdotes e laicos. Quem queira unir-se ao Santo Padre e a este exército,
Qual a melhor maneira de fazê-lo? Que é o melhor que possam fazer para o triunfo do seu Imaculado Coração? Começar a rezar. Começar a viver as mensagens de Medjugorje e consagrar-se, eles e suas famílias, ao Imaculado Coração de Maria.